Nesta aula eu vou apresentar o recurso View Injection, injeção de dependência nas views. A ASP.NET Core introduziu um recurso chamado View Injection, que permite injetar dependências em uma view usando a palavra-chave inject. Anteriormente, para recuperar os dados em uma view, nós precisávamos passá-lo a partir do controlador, usando as propriedades do controlador como viewBag, viewData ou as propriedades do model, como já mostrei nas aulas anteriores. Na ASP.NET Core, essa tarefa ficou bem mais simples usando a diretiva inject, que permite injetar as dependências diretamente na view e recuperar os dados. Isso pode ser útil para serviços específicos de uma view, como localização ou dados necessários apenas para preencher alguns elementos da view. Agora, você deve ficar atento em tentar manter a separação de responsabilidade entre os controladores e a view. Lembrando que, na maioria das situações, os dados que as suas views vão exibir devem ser transmitidos pelo controlador. A sintaxe utilizada é @inject, o serviço e o nome que vai identificar o serviço. Inject é a diretiva para injetar a dependência, serviço é a classe de serviço que você cria para injetar e nome é o nome da injeção do serviço pelo qual nós vamos poder acessar os métodos do serviço. Agora, eu já falei da injeção de dependência, apenas lembrando que a injeção de dependência ela vai realizar duas tarefas básicas para você. Ela vai instanciar o objeto do serviço e fornecer para os controladores. Então as dependências vão poder ser injetadas por meio da injeção de construtor ou injeção de propriedade. No nosso caso aqui nós vamos usar o construtor. E a injeção de dependência também ela vai lidar com o tempo de vida do objeto injetado, ou seja, quando criar e descartar o objeto. Aí, eu já falei também, mas eu vou apenas lembrar que existem 4 modos de vida de um serviço injetado. O singleton, que é um objeto do serviço, ele é criado. Nesse modo, ele é fornecido para todas as requisições. O scoped, um objeto do serviço, ele é criado para cada requisição. No transient, um objeto do serviço é criado toda vez que o objeto for requisitado. E no instance, onde você é responsável por criar um objeto de serviço. O framework, então, ele vai usar essa instância no modo singleton. Então, agora eu vou mostrar um exemplo de View Inject. E primeiro eu vou usar o Visual Studio 2017 usando o update 15.3.3, E depois eu vou mostrar a mesma coisa no Visual Studio Code. Basicamente, é muito simples. Eu vou criar o serviço, eu vou criar o projeto, criar o serviço, registrar o serviço e injetar o serviço na view. Então, nessa aula eu vou iniciar com o exemplo usando o Visual Studio 2017. Então, estou aqui com o Visual Studio 2017 aberto. Eu vou clicar aqui em Create New Project, Visual C# Web e vou marcar ASP.NET Core Web Application. Vou selecionar uma pasta aqui onde eu vou criar esse projeto e eu vou colocar aqui, ASP.NET Core View Injection. Vou selecionar aqui o NET Core e a ASP.NET Core 2.0 e vou marcar o projeto Web Application Model View Controller, que vai me criar um projeto ASP.NET Core MVC com views e controladores. Não vou habilitar o suporte ao doc, nem usar a autenticação. Vou dar um OK, e o meu projeto vai ser criado. Está aqui o meu projeto, vamos lá na Solution. Vou fechar esse aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu criei o projeto, agora eu vou criar o serviço. Então eu vou aproveitar a estrutura que já foi criada aqui. Eu já tenho um controlador home, eu vou usar esse controlador. Eu tenho a pasta models, eu vou criar, eu vou usar essa pasta models. E para mim criar o serviço, eu vou selecionar o meu projeto aqui e na opção Project vou selecionar New Folder. E vou criar uma pasta chamada Services, onde eu vou criar o serviço, apenas para organizar o meu projeto aqui, Muito bem.
Agora, eu vou definir um serviço. O serviço aqui, como exemplo, eu vou usar um serviço bem simples, tá? Para você ver como é que funciona. Então eu vou selecionar a pasta, vou dar Project e vou selecionar Add Class. E vou chamar aqui, ó, Teams Service. Teams Service. Criar uma classe aqui. E aqui, nessa classe aqui, eu vou apenas criar um método que vai retornar uma lista de string, que eu vou chamar getTeams. E aqui eu vou criar uma nova lista de string. E vou definir alguns times aqui do Campeonato Brasileiro, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Corinthians. Vou colocar, eu peguei isso aqui de uma tabela, eu não sou muito ligado em futebol, e eu peguei uma tabela aqui de classificação, vou colocar os 5 primeiros Santos, Flamengo, tá bom, mais um. Flamengo. Opa, aqui não tem esse E, né? É new. Então tá aqui o meu serviço. É um serviço simples que retorna uma lista de string, representando alguns times de futebol, tá? Eu vou criar um outro serviço aqui, tá? Só que para isso eu vou ter que definir uma classe na pasta modules. Então vou na pasta modules, vou adicionar uma nova classe, vou chamar ela de estado.cs. E nessa classe eu vou fazer o seguinte, eu vou definir duas propriedades, public string, o nome do estado, né? Public string, a sigla do estado. E eu vou criar um construtor da setor, tab, né? E nesse construtor eu vou receber duas strings, a sigla e o nome, e eu vou atribuir aqui as minhas propriedades. Muito bem. Está aqui uma classe com um construtor, onde eu recebo o nome e sigla e atribuo as propriedades. Está na pasta Modules. Então agora, na pasta Service, deixa eu fechar isso aqui, o estado, né? E o Service também. Na pasta Service eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de Estados Service. E aqui eu vou retornar, eu vou criar um método aqui, né? Public list, vai retornar uma lista de estado, que eu vou chamar de getStatus. Então vou retornar uma lista, né? Na minha classe estado. E aqui, ó, new, eu vou passar alguns estados aqui. Deixa eu referenciar a classe aqui, né? Tá na pasta Modules, tá? Então aqui eu vou passar no construtor, vou colocar aqui 3 estados do Brasil, tá? O nome e a sigla. Vou colocar uma vírgula, vou copiar e colar. Mais um, 4. Então vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Pronto. Então eu tenho 2 serviços aqui para mim poder utilizar. Estados, que vai me retornar uma lista de estados. Opa, aqui ficou faltando
ponto e vírgula. E uma lista de times. Muito bem, então já criei os serviços. Agora eu vou registrar o serviço. Para mim registrar o serviço, o registro é feito aqui no método Configure Services da classe Startup. Tá? Então eu tenho aqui que definir o serviço que eu vou utilizar e o modo. Né? Vamos rever aqui. Ó. Eu posso usar qualquer um desses modos. Né? Então eu vou usar aqui nesses serviços o modo transiente. Tá? Então eu vou aqui em Services, Add. Então aqui ó, eu vou definir add não, né? O add transiente. Deixa eu vir aqui, ó, Services, add transiente e vou definir o serviço. Por exemplo, primeiro Teams Service. Aqui, então, eu tenho que referenciar o serviço aqui, ó, tá? Ele está na pasta Services. Muito bem, está aqui o meu serviço, né? E agora eu vou utilizar, vou fazer injeção na view. Para fazer isso, tá? Eu vou aqui na pasta Home, na View Index, e vou usar essa view. Então, ó, eu vou comentar todo esse código aqui que está nessa view, tá? Porque senão ela vai me trazer um montão de coisa e eu quero apenas exibir os dados que eu vou estar injetando. Então, para mim fazer a injeção, eu dou @inject, né? O nome do projeto, ASP.NET Core View Injection. Vou aqui em Services e vou aqui em Estado Service. E vou fazer a mesma coisa com o serviço Teams Service. Então, ó, já fiz a injeção. Então, agora eu vou utilizar. Tá? Então, aqui apenas para mostrar alguma coisa, eu vou colocar aqui ASP.NET Core View Injection como um H1. Vou dar um HR. E agora vou exibir. Primeiro eu vou exibir lista de times. Então vamos lá. Para exibir a lista de time, eu estou usando o código HTML bem simples. Né? Eu vou dar um for each var nome in. Então, ó, aqui, ó, quando eu fiz a injeção de dependência, eu defini, vamos ver qual é a sintaxe utilizada, né? Apenas para eu definir o serviço. Agora eu tenho que definir um nome que vai identificar, porque com esse nome é que eu vou acessar os métodos do serviço, né? Ficou faltando isso. Então vamos colocar aqui, ó, estados e aqui times. Então, como eu quero exibir times, então, times, olha lá, get times. E aqui eu tenho que usar o Razor, né? @nome. Então aqui eu vou exibir os times, tá? E aqui eu vou exibir os estados, ó. Eu vou dar um BR, outro BR, então eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Estado. E aqui, ó, eu vou dar um HTML, vou usar um HTML helper, um drop down list simples, né? Que eu vou chamar de estado. Vou dar uma vírgula aqui. Então, aqui eu vou obter, olha lá, o get estados. O nome que eu declarei para identificar o serviço, ó, obtenho o método do serviço, get estados. Né? Aqui eu vou dar um
select e expressão lambda, né? New selected list item. Isso aqui é a sintaxe do HTML dropdown list. E aqui o texto que eu vou querer exibir, né? O text, o nome e o value, a sigla. Para ficar mais visível, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Sigla. E vou jogar isso aqui para baixo também. Acho que tá dando para visualizar, né? Muito bem, olha. Então aqui eu fiz a injeção na view dos meus dois serviços. E aqui eu estou, através do nome do serviço Teams, obtendo o método getTeams do meu serviço. Ó. Olha lá, getTeams. E através do nome para identificar o serviço estados, eu estou obtendo um getStatus e vou exibir no drop-down list. Certo? Vou colocar um HR aqui também. E um BR. Muito bem, só que quando eu executar isso aqui, você vai ver que vai acontecer um erro. Então vamos, lembrando ó, que o mapeamento está definido aqui, ó, Home Action Index. Então o controlador Home vai acionar a Action Index, que vai retornar a View Index, que vai usar a injeção de dependência na view aqui. Só que aqui vai acontecer um erro e eu vou mostrar o porquê. Então vamos lá, vamos executar. Ele vai levantar. Esses erros é um probleminha que está tendo com essa nova versão da ASP.NET Core, tá? Algum conflito que ele está tendo, mas ele não afeta o projeto não. Está aqui o navegador, ele vai levantar. Olha lá. Ó, aconteceu uma exceção durante o processamento da requisição. Olha aqui, ó. Estado service tem que ser registrado. Então o que aconteceu? Eu de propósito, aqui ó, no startup, registrei somente o Teams, não registrei o serviço do estado. Então eu vou parar a aplicação. Se você não registrar, vai dar esse erro, tá? Então vou lá, services, add transiente, status service. Certo? Agora sim, agora quando executar, ambos os serviços vão ser injetados na view e eu vou ter, ele vai exibir a relação dos times e vai exibir uma lista suspensa com o nome dos estados. Então agora vamos executar novamente, vou abrir aqui já. Aqui ó, você viu que deu o erro porque ele deu que o serviço não estava registrado. Tá? Então é importante registrar o serviço. Então agora vamos à execução. Olha aqui, ó, lista de times e ó, o estado, os estados definidos ali. Tá? Então é assim que funciona a injeção de dependência nas views ou view inject. Então é um recurso interessante que você, sabendo usar, pode te ajudar em muitos cenários. Então na próxima aula eu vou mostrar como fazer a mesma coisa usando o Visual Studio Code. Tá? Então até a próxima aula.